Outro grande desafio do período pós-separação é como dividir os filhos, né? Começar com uma frase do Bert Hellinger: para separar é preciso mais amor do que para casar. Quem se separa são o marido e a mulher. Os pais nunca se separam, os pais estão dentro de cada criança. A criança é 50% pai e 50% a mãe. E precisa muito cuidado nisso. É muito provável que no primeiro ano de separação, mesmo que tenha sido tudo amigável e tranquilo, a criança se sinta muito triste, porque é uma mudança drástica, né? Os dois estavam ali todos os dias, agora não. Ele vai ter um período com a mãe, um período com o pai. Toda mudança é traumática, seja uma mudança de escola, de cidade, e a separação é uma mudança também para a criança. O que precisa ficar claro é alguma dificuldade que a mãe tem de liberar o filho para o pai. Muitas vezes isso acontece porque a mãe é a maior responsável pelos cuidados com a criança na primeira infância. E aí ela acha que o pai não tem condições de dar para aquela criança o que ela precisa, né? De cuidar dela, de zelar de todas as necessidades dela. Mas o que eu vejo durante esses muitos anos de advocacia de família é que os pais se tornam pais muito melhores depois do divórcio. Porque ali é ele e a criança. Ele vai ter que cuidar do banho, da alimentação, da escola, dos deveres, do médico, da farmácia, tudo. Vai ser ele com a criança. Ele vai ter que passear, ele vai ter que estar ali para ela o tempo todo. A mãe não vai estar ali para socorrer. Então ele acaba se tornando um pai muito melhor. O tempo que ele passa com a criança é um tempo de muito mais qualidade. Então você precisa, e ele é responsável, judicial, moralmente, por aquela criança no período que ele está com ele. Se alguma coisa acontecer, ele é o responsável. A mãe não precisa ficar controlando, cuidando, exigindo que seja informada de tudo que vai ser feito no período que ele está com o pai, não. Ela precisa realmente liberar essa criança para o pai. Mesmo porque a mãe traz o filho para a vida, mas quem leva a criança para o mundo é o pai. Essa experiência com o pai é indispensável para que ele seja um profissional muito bem sucedido, porque a profissão é a forma como o mundo nos vê. E isso quem proporciona para a criança é o pai. A mãe é o conforto, é o carinho, o pai leva para as aventuras, para descobrir o mundo. Por isso que muitas vezes a criança volta arranhada, torrada de sol, às vezes até com a perna e o braço quebrado, mas está tudo certo, faz parte da descoberta do mundo que existe. Né? Ela precisa viver isso para ser um adulto seguro, comprometido socialmente, aceito. E como hoje a guarda regulamentada legalmente é a guarda compartilhada, ficou em aberto como seria essa guarda compartilhada. Então, ela vai sendo construída a cada processo, a cada decisão, a cada acordo entre as partes. Psicologicamente, até os 7 anos, a criança está na esfera da mãe. Ela precisa muito da mãe. Dos 7 aos 14 anos já é a fase da criança se socializar, e isso é com o pai. Então, desse período após os 7 anos, é importante que o pai tenha uma presença mais significativa na vida do filho do que só um fim de semana. Né? Então, é importante que o pai participe muito mais para que ele cresça um adulto que tem condições de viver em sociedade tranquilamente, sem medos, né? Sem grandes problemas. E se você não conseguiu lidar com a raiva que a gente trabalhou naquele outro vídeo, eu vou te dar mais uma razão para você se esforçar e parar de sentir raiva do seu parceiro. Sabendo que o seu filho é metade você, metade o pai, metade a mãe, metade o pai, né? Se você sente raiva do seu parceiro, da sua parceira, você sente raiva de quem é seu filho. E ele sente isso. A criança pode não entender, mas ela sente tudo. Desde bebezinho ela sente. Se você tem raiva do pai dela, você tem raiva de quem ela é, de metade do que ela é. Você só aceita a parte dela que é você. A parte dela que é o pai, você não aceita. Então você precisa trabalhar isso. Você precisa aceitar que aquele homem foi o homem perfeito para te dar aquele filho. Sem ele você não teria aquele filho. Aquela mulher pode ser louca, bipolar, o que você quiser falar sobre ela, mas ela é a mulher perfeita, é a mãe perfeita para o seu filho. Ela é a mulher que te deu aquele filho. Então você precisa simplesmente concordar com a pessoa do jeito que ela é.
ela pode ter todos os defeitos, você também tem os seus, mas ela é a pessoa certa para te dar aquele filho. Você escolheu ela, vocês se escolheram e tiveram aquela criança que é 50% você e 50% o outro. E você compreendendo isso e acolhendo isso e se limpando de toda emoção negativa que você tem, todo julgamento, toda condenação. Cada vez que você julga, condena e aponta os defeitos do pai, do seu filho, da mãe do seu filho, você está fazendo isso com o seu filho. E ele percebe, e ele sente. E ele sente que ele não é aceito como ele é. Então, para você amar realmente o seu filho inteiro, integral, você precisa aceitar o pai ou a mãe dele como eles são. Outra questão que às vezes acontece é de uma das partes, ou a mãe ou o pai, entrar no processo de dor, geralmente a mulher, né? Entra num processo de dor muito profundo com a separação, que não consegue mais olhar para o filho, né? E esse filho vai acabar apresentando um sintoma. Então, se você está com quadro depressivo, procura ajuda, procura terapia, né? Vai trabalhar as suas emoções para que o seu filho, por um amor cego que ele tem pela mãe, ele acaba dizendo, no seu lugar eu fico doente, para que você viva eu morro, né? O filho tem esse sentimento de amor cego pela mãe. Então cuide da sua saúde mental, emocional, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. O mais importante que você tem que fazer por você e por ele é ficar bem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, a gente se vê no próximo. Até lá!